A pergunta é: será que todo crente vai para o céu? Eu acho que todo mundo que tem esse nome de crente, né? Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, eles estão a caminho para o céu, né? E mas é uma pergunta que cada um de nós, né, deveria perguntar para nós mesmos: será que eu sou de Deus? Será que eu pertenço a Deus? É claro que todo ser humano foi criado por Deus, que somos descendentes de Adão, né? Mas aí que está aquela história. Todos os brasileiros, creio que 90% dos brasileiros fala que acredita em Deus. Isso é fácil, acreditar em Jesus. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Isso até Satanás acredita nisso, né? Lá em Tiago, não sei se é Tiago, fala que, eu não lembro agora onde está o versículo, capítulo, não sei se é Tiago 1,19, onde ele fala: crês tu que Deus fazes bem, até os demônios crê e estremece, né? E isso é verdade. Quando Jesus foi expulsar os demônios de algumas pessoas, os próprios demônios falavam: tu és o Cristo. Então os demônios crê. Mas existe a crença para salvação e a crença tola, né? Infelizmente, hoje nós temos muitas denominações proclamando Jesus Cristo. E infelizmente existe muitas pessoas que dizem que creem em Deus e a realidade é que elas não vão herdar o reino dos céus. Aí alguns vão falar: mas quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém para falar isso. Mas de acordo com as escrituras, onde Mateus capítulo 7, versículo 21, o próprio Jesus fala: nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lucas 6,46, ele fala: por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Mas o que eu quero levar você a entender, eu e você, tem que chegar para você mesmo. Eu chego para mim e pergunto: Senhor, mas eu sou do Senhor? E de acordo com as escrituras, de acordo com a vida que eu tenho levado, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou cheio de defeito, a minha natureza humana está sempre querendo ressuscitar, mas eu tenho percebido o que Deus de fato me salvou. Jesus me salvou. Agora, eu quero que você entenda para você descobrir se você é salvo mesmo. Você tem duas coisas para você entender que você é salvo. Primeiro, quando você está só, você peca, você faz coisas que você sabe que está errado e continua fazendo porque ninguém está vendo. Se você faz, você não é salvo, porque você teme Deus, a sua crença é vã. Eu não estou falando de pecado, nós pecamos, a nossa natureza é humana. Quando alguém nos enche a paciência, a gente tenta, o velho homem quer ressuscitar, às vezes você responde às pessoas na linguagem delas, e tem tantas coisas que a gente erra, né? Mas eu estou falando do temor de Deus. E segundo, quando você erra, você fica triste. Eu já ouvi um pastor falando que às vezes as pessoas ficam tristes pelo mal que elas causou a elas mesmas, pela vergonha, mas eu falo: é aquilo que você faz você sozinho, que ninguém viu, você entristece. Se você não entristece, infelizmente você não tem Espírito Santo. Você precisa entender que a salvação é o que mais importa. Porque na verdade essa vida aqui não é a vida verdadeira. A vida verdadeira está em Cristo Jesus, que é assim que nós ressuscitarmos, vamos ter um corpo incorruptível, um corpo que não morre mais. Isso você vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo fala a respeito das pessoas que vão ressuscitar.
E é verdade que isso aqui não é a vida verdadeira, porque nós estamos morrendo, nós estamos ficando velho, mas a minha pergunta é: você é salvo mesmo? Porque o próprio Jesus fala: nem todo que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só para você, claro, né, que para você ter a certeza da salvação, você precisa ter fé no Senhor Jesus. E para você ter fé, você precisa acreditar naquilo que você não viu. Isso é o principal. Mas só que não basta, porque eu creio que Satanás existe, que Satanás é o chefe dos demônios, eu creio que ele existe. Mas eu não sou um seguidor de Satanás. Satanás é o meu adversário. Então, aí que você precisa entender, você fala: mas eu creio em Jesus, por isso eu sou salvo. Não, eu também creio que Satanás existe, é real, ninguém vê ele, mas eu não sou um seguidor de Satanás. Então você crê no Senhor Jesus, e se você crê, mas você não é um seguidor do Senhor Jesus, você não é salvo. E essa é a verdade. A salvação está dentro de nós, é nós mesmos que vamos provar se nós somos salvos. Mas aí você precisa ter conhecimento de Deus, ter conhecimento das Escrituras. E o próprio Jesus já deixa isso claro: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade de Deus não é a minha vontade. A nossa vontade é de fazer as obras da carne, vingar. Mas a vontade de Cristo é diferente. A vontade de Cristo é a forma que Jesus viveu. Então, aí que está a diferença da crença que não leva para o céu e da crença que leva. Mas se você acha que eu estou falando bobagem, você tem mais que entender as Escrituras. Eu sempre falo, isso não é a minha opinião, isso é a verdade, isso é a Bíblia. Agora, se você não acredita na Bíblia, infelizmente, a sua crença vai ser como a minha crença em Satanás. Ele existe, mas eu não sou um seguidor dele, eu sou um seguidor do Senhor Jesus.